Bem, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 3.722 de 2012, do senhor Rogério Peninha Mendonça, que, abre aspas, disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlatas. Altera o decreto-lei número 2.848 de 1940 e revoga a lei número 10.826 de 2003. Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata da primeira reunião ordinária de instalação e eleição do presidente e vice-presidente realizada em 15 de abril de 2015. Tendo em vista a distribuição antecipada, indaga aos senhores parlamentares se há necessidade da leitura da ata. Peço dispensa, senhor. Peço dispensa. Deputado Edson Moreira pede dispensa da ata. Está dispensada a leitura por solicitação do deputado Edson Moreira. A ata está em discussão. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Bem, expediente. Comunico aos senhores deputados o recebimento das seguintes correspondências. Ofício número 148 de 2015, /Conde de 16 de abril de 2015, do senhor Eduardo Fernandes Silva, diretor da Consultoria Legislativa, indicando o consultor Claudionor Rocha, que está aqui entre nós, prazer recebê-lo, Rocha, para prestar assessoramento técnico legislativo a essa comissão especial. Ofício número 41 de 2015 do COFT, 17 de 4 de 2015, do senhor Ricardo Alberto Volpe, diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, indicando o consultor Fidelis Antônio Fantin Júnior. Não sei se o Fidelis está aqui presente, mas é um prazer recebê-lo. Para prestar assessoramento técnico a esta comissão especial. Ofício sem número de 15 de 4 de 2015, do deputado Marcelo Aro, líder do PHS, indicando o deputado Adail Carneiro como membro titular da comissão especial. Ofício 97 de 2015, de 14 de 4 de 2015, da deputada Jandira Fegali, líder do PCdoB, indicando o desligamento do deputado Hugo Leal, de membro supremo da comissão especial, em entendimento ao pedido formulado pela liderança do PROS. Ofício número 89 de 2015, de 16 de abril de 2015, do deputado Sarney Filho, líder do PV, indicando o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, como membro suplente da comissão especial. Nós vamos entrar na ordem do dia, mas antes da ordem do dia, eu queria já ressaltar alguns pontos, e dentre esses pontos, destacar a minha alegria de estar aqui acompanhado do relator Laudívio Carvalho, do primeiro vice-presidente Cláudio Cajado e do segundo vice-presidente Guilherme Mussi. Estamos esperando ainda, falei com o deputado Molon na semana passada, uma sugestão de indicação do terceiro vice-presidente, nós estamos aguardando, há um pedido do PHS na indicação do deputado Adail Carneiro para terceiro vice. O deputado Adail Carneiro está aqui, solicitou até, tivemos agora há pouco, ele me apresentou uma série de pedidos para que eu pedi a ele que aguardasse um pouco para nós podermos nos comprometemos aquele dia a gente conversar mais a respeito da indicação do terceiro vice-presidente. Antes de começar, eu queria também dizer a todos que essa comissão é uma comissão que foi instalada também o ano passado, nós seguimos, o relator era o deputado Cláudio Cajado, que felizmente está aqui conosco, nos ajudando. Mudou-se o relator, mas o deputado Cláudio Cajado tem uma experiência larga sobre o assunto, está aqui para nos ajudar. E não será simplesmente um primeiro vice-presidente, nem Guilherme Mussi será um segundo vice-presidente, nem o terceiro. Todos estaremos integrados para poder levar essa comissão da melhor forma possível. É claro que com o andar das reuniões nós vamos discutir algumas situações, inclusive das nossas audiências públicas. Eu quero deixar muito claro que essas audiências públicas nós vamos ser rigorosos, inclusive na escolha das audiências públicas. E vamos
senhores deputados, senhora deputada, de uma forma muito criteriosa, dividir exatamente de forma igual aqueles que vêm falar numa linha e outros que vêm falar em outra linha. Nós vamos dividir rigorosamente. Uma outra coisa que nós vamos discutir, e eu queria ser muito correto com cada um de vocês, é que nós vamos discutir também a questão das audiências públicas fora de Brasília, que não serão audiências públicas, não podem ser audiências públicas. A legislação, o regimento não permite. Nós devemos fazer encontros fora de Brasília. E esses encontros nós precisamos também ter muito critério para estabelecer, porque todo mundo vai querer fazer um encontro fora de Brasília. E nós temos alguns problemas para fazer. Primeiro, o tempo. Segundo, eu gostaria até das sugestões. Nós vamos atender as sugestões para me ajudar. Eu quero que vocês me ajudem a nós conduzir da melhor forma possível, da forma mais serena possível. Nós iremos conduzir Presidente. essa... Pois não, Pestana. Pois não. Não, eu só para o Claro, processo de diálogo Claro. em relação à terceira Vossa Excelência vice, tem a minha... eu gostaria de colocar para avaliação também o nome do deputado Tenente Gonzaga, do PDT, com apoio do PSDB, para ser avaliado como uma possibilidade de terceiro vice, tá? Tá bom. Eu fiz um compromisso, deputado Pestana. Nós fizemos, quando indicamos ao presidente, o primeiro e o segundo, que eu até convidamos o deputado Molon para ser o terceiro vice-presidente. Ele, atarefado demais, não pôde aceitar, ou pelo menos naquele dia não pôde aceitar. E eu disse a ele que eu discutiria com ele como seria essa indicação do terceiro vice, que é mais uma pessoa para nos ajudar, para poder ser ponderado aqui. Então, eu preferiria, viu, deputado Aldair... Eu creio até que a clivagem aqui não deve ser partidária, mas em favor, mais ou menos em torno do tema concreto. E você pode ter certeza... Eu acho que não deve haver monopólio nem de quem tem uma posição claramente contra o Estatuto, mas é importante ter alguém, e é o caso do Tenente Gonzaga, que tem uma posição de defesa do Estatuto de Desarmamento. Tá bom. Deputado Pestana, eu acho boa a sua participação, você me conhece de algum tempo, você pode ter certeza que você não vai encontrar um outro deputado aqui que não seja o deputado que vai buscar um equilíbrio dessa discussão. Você pode ter, mesmo das minhas posições pessoais, nós vamos buscar um equilíbrio dessas... Eu seria um mediador. O relatório, quanto mais rico for as nossas audiências, melhor será para o relator, e que promoverá um relatório bastante amplo e bastante eficaz para a gente poder votar no dia da votação com muita consciência. Deputado Molon, por favor. Então, presidente, para cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o relator, os dois vice-presidentes, o Guilherme e o Cláudio, cumprimentar a secretária também da nossa comissão. Presidente, eu quero apoiar essa ideia de Vossa Excelência de pensar com muita tranquilidade os temas e os convidados da audiência pública para tornar o nosso trabalho mais eficiente, não é? Quer dizer, já tem alguns requerimentos que podem ser deliberados, mas queria sugerir ao relator que, para montar o cronograma de trabalho, talvez fizesse uma reunião na liderança de um dos partidos aqui representados na mesa, uma reunião de trabalho, a gente pensar a ordem das audiências com os temas, para não ficar confuso, para otimizar o nosso trabalho, sem prejuízo dos seminários nos estados. Esses seminários, presidente, que eu acho que são importantes, mas no meu entendimento eles têm um caráter diferente das audiências públicas. É mais de mobilização, de ouvir a sociedade local, de ouvir especialistas ou entendidos locais. Vamos ser francos, nós todos não iremos nos seminários. Quer dizer, normalmente o deputado de determinado estado, ele quer que o seu estado seja ouvido, ele vai requerer, eu sou a favor de que seja realizado, sem nenhum problema. Provavelmente não vão os 4 integrantes da mesa, irá um, irão 2, eu acho que até ter 2 vice-presidentes também ajuda nisso. Eventualmente o presidente não pode no estado, vai o primeiro vice, o segundo vice, né? O relator provavelmente vai ser mais exigido, mas mesmo ele não vai conseguir estar em todas. Então, para fazer um cronograma de trabalho equilibrado, eu sugiro que a gente faça uma reunião de trabalho sem prejuízo de apreciar os requerimentos serem aprovados hoje, mas antes de estabelecer as datas, a gente sentar, fazer uma reunião de trabalho e ir marcando os seminários, independente das audiências públicas, sem a expectativa que nós estejamos presentes neles em todos. Nós não vamos estar em todos. Né? Tá certo. Para ser francos aqui, né? Obrigado. Eu vou passar a palavra ao deputado Edson Moura, que pediu a palavra primeiro, depois ele volta a palavra. Por favor, deputado. Pois não. Sobre esse cronograma de trabalho mesmo,
Isso aqui precisa ter uma reunião preliminar para a gente falar sobre a proposta de trabalho, para realmente buscar a chegar o mais próximo do que a população brasileira queira. Eu acho que nesse quesito de direitos, a gente tem que ouvir realmente quem é o maior beneficiário dessa lei, que é a população. População ordeira. É isso que nós temos que ouvir. E como nós vamos chegar aí? Líderes comunitários, secretários de segurança, chefes de polícia, etc, etc. Pessoal lá, além de ouvir também alguns movimentos, por que não? Mas a massa que está na rua, o dia a dia, que tem que ser ouvido. É que tem que ser clamado e falar assim, eu quero isso. Deputado Pestana, depois do deputado. Eu vou ter que me ausentar, tenho 6 projetos para relatar lá na Seguridade, já estão em cima. A gente não tem o poder da ubiquidade de estar em vários lugares, todos nós temos 3, 4 agendas a cada minuto, mas eu queria só justificar os 2 requerimentos que eu apresentei, a lógica para o relator e o presidente organizarem essa agenda. Eu acho que tem que compatibilizar realmente, erguer um programa de trabalho comum. Então, eu apresentei 2 requerimentos, um com as instituições que lidam diretamente com o assunto, Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público. Então, seria o foco daqueles que têm expertise e ação direta sobre o presidente. Então, o primeiro requerimento são com instituições. Eu acho que deve ter uma mesa que tem que ser institucional. Exército, Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Militar. E um outro requerimento é para a construção do plano de trabalho. Eu acho fundamental introduzir o SUS, os gestores de saúde. Nós tivemos uma participação intensa nessa discussão. Eu era presidente do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais. Então, eu estou propondo que o CONAS, o CONASEMS e o Ministério da Saúde sejam chamados e também estudiosos do assunto. Eu propus 2 nomes, o Cláudio Beato e o Sapori, que são 2 pessoas que eu conheço, que são especialistas em segurança pública, mas tantos outros podem ser chamados. Então, eu acho que devia, como sugestão para o presidente relator, ter uma audiência pública de corte acadêmico, estudiosos, uma de corte institucional, Exército, Polícia Federal, e uma que setores afetados com a saúde pudesse compartilhar o espaço de discussão com outros setores que se visualizasse. Eu acho que ficaria bem didático esse tipo de corte. Eu queria dar um palpite desses requerimentos aqui também. Gonzaga, subtenente Gonzaga, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu inicialmente queria fazer um registro aqui, um agradecimento ao deputado Marcos Santana pela indicação. E de fato, na semana passada, eu não pude estar presente na eleição. A gente pensava também em estar colocando o nome, mas quando eu vi que o resultado da votação destinou uma vaga para a esquerda, eu fiquei preocupado, porque eu acho que essa não é uma discussão de esquerda e direita. Não, então, não é isso. Não, permita. Bolon. Permita. Fiquei preocupado. PDT é esquerda. Não, PDT é esquerda, mas a minha posição, ela não vem de orientação ideológica partidária, tá certo? A minha posição, ela vem de uma atuação como policial militar, que sou, né, fui por 30 anos e militando, para além de policial, militando também nas nossas entidades de classe. Então, por esse viés que foi colocado na semana passada, que seria de esquerda, eu tive um pouco de preocupação. Olha, eu acho que ser favor ou contra, ter vínculo ideológico, eu acho que não é um bom caminho, não é um bom ponto de partida para essa discussão. Mas o deputado Marcos Pestana, ele fez a consulta aqui de imediato comigo, não havia nenhuma indicação prévia, não havia nenhuma negociação prévia. Então, eu quero dizer que me coloco, a partir da indicação do deputado Marcos Santana, realmente à disposição da comissão para articularmos, para que
possamos também viabilizar, quem sabe, a ocupação dessa terceira vice-presidência. Depois eu volto no requerimento. Pois não, subtenente Gonzaga, eu acho que a sua presença aqui, nós conversamos, inclusive conversamos antes, você precisou de viajar aquele dia, nós conversamos, mas não teve esse viés, você pode ter certeza, Gonzaga, não teve esse viés de uma vaga para a esquerda, mas não existe aqui. Eu falei, eu vou ser um presidente mediador desse embate, que eu sei que vai ser polêmico, e nós vamos tentar levar da melhor maneira possível. Mas o que aconteceu naquele dia é que tinha colocado também uma outra candidatura a presidente, aliás, democraticamente e com muita justiça, que era o ex-relator, o deputado Cláudio Cajado. Cláudio Cajado e eu conversamos, trocamos algumas ideias, algumas pessoas que estavam lá, decidiu-se que eu seria o presidente, o Cláudio Cajado o primeiro vice-presidente, e esse grupo que discutiu naquele dia ficaria, como nós já tínhamos o Guilherme Mussi também, que seria o relator, o Cajado foi relator do projeto do ano passado. O Guilherme Mussi seria o relator esse ano. Não é esse, deputado? Seria, teoricamente, no começo, indicação. Depois foi indicado. Então, nós, vamos dizer assim, acolhemos o Cajado e o Mussi. E o terceiro vice-presidente foi uma discussão muito mais ampla entre todos nós. É claro que coincidentemente, o deputado Molon, o deputado Ivan Valente, estava na roda e nós conversamos. Falei, então me ajuda, indique alguém para a gente poder. Mas acho que o seu nome é um nome que será muito bem-vindo também na presença, como será também o deputado Adail Carneiro. Eu compreendi a articulação e a prova ficou de bom tamanho, excelente, entendeu? Só fiz essa observação porque... Mas eu vou passar a palavra ao deputado também, Adail Carneiro, que trouxe para mim aqui uma relação de vários parlamentares que o indicam para a terceira vice-presidente. E ele, muito respeitosamente, também está aguardando essa definição, que você pode ter certeza, mais uma estrutura que nós precisamos na mesa aqui. Então, eu vou passar a palavra ao deputado Adail Carneiro. Bom dia, presidente Marcos Montes. Bom dia a todos os demais membros da mesa e os demais pares desse plenário. E dizer que eu fiquei muito feliz quando conversei com Vossa Excelência na semana passada no plenário, Ulisses Guimarães, e naquela conversa o senhor foi muito claro. Olha, realmente em conversa ficou para que o PSOL, para que o PT pudesse, em reunião, num segundo momento, pudesse indicar o nome, para que a gente possa fazer um longo debate e que todo mundo saia ganhando com esse debate que nós precisamos fazer. E eu disse, olha, eu acredito que isso não impede de eu buscar apoio aos pares que são membros titulares dessa comissão. E a partir daquele momento, numa conversa com Vossa Senhoria, eu passei a consultar quase todos da lista. No momento aqui eu já consultei o Molon e a Alice, que me faltava esse pessoal do PT e PCdoB, mas eu já tenho aqui de 26 titulares, eu já tenho um apoio, deixando esses dois de fora, eu colhi já 16 assinaturas, mas estou também aberto ao diálogo. Nós queremos, na verdade, é que esse debate, a sociedade saia ganhando. Esse é o objetivo principal. Uma vez essa vaga não ficando para o PT, para o PSOL, que certamente vai contribuir muito para o debate, eu gostaria de submeter o meu nome para ocupar essa terceira vice. Bem, é uma questão que deputado subtenente Gonzaga, deputado Edson Molon, eu vou passar a palavra ao deputado Peninha, que pediu a palavra, e depois nós poderíamos decidir essa questão da terceira vice, se você, num consenso também, é verdade, o deputado Adail me procurou lá no plenário, na semana passada, né, deputado Adail, junto com o líder do seu partido, fazendo essa sugestão, que eu como vejo... Aí é uma questão de nós, ou vamos para o voto e vamos ver o que dá. Eu acho que isso é uma questão que nós precisamos decidir aqui hoje e conto com a ajuda de você, deputado Peninha. Presidente Marcos Montes, primeiro eu quero parabenizá-lo, né, pela forma que está conduzindo e que já conduziu no ano passado também esta comissão, saudando também o relator, os dois vice-presidentes, o Guilherme e o Cajado, a todos os membros dessa comissão especial, e dizer primeiro que eu fico muito feliz da forma com que está havendo um interesse por esse projeto, por essa comissão. E, na verdade, eu vejo o seguinte, independente do meu projeto apresentado, mas o fruto do trabalho desta comissão vai nos permitir ter um novo estatuto, não sei se do desarmamento ou qual o nome que nós chamaríamos, mas nós vamos ter um novo estatuto, uma nova regulamentação sobre o uso de armas no Brasil,
e por isso a importância que tem essa comissão. Então, é uma importância muito grande. E eu gostaria de fazer um pedido ao presidente e ao relator, que nós possamos estabelecer um cronograma, com datas definidas, inclusive com a data da votação nesta comissão. Porque a minha preocupação, presidente, é que aconteça como aconteceu o ano passado, em que ela foi instalada bem cedo, a comissão, mas foi postergada, utilizando todas as formas, inclusive na indicação dos nomes, foi postergada, e chegamos no final do ano, não conseguimos votar. E, de repente, se nós ficarmos só na conversa e não tiver algo definitivo, um cronograma, data clara dessas reuniões no interior, inclusive com a data da votação nesta comissão, nós vamos correr o risco de chegar ao final do ano e não votar novamente. Então, a minha preocupação e o meu desejo, tenho certeza que dos membros dessa comissão, que ainda esse ano nós possamos concluir os trabalhos. Né? É impossível nós não concluirmos o trabalho durante esse ano. Vamos ouvir todo mundo, as ideias, evidentemente que não vamos conseguir convergir, não vai ser possível unanimidade, e vamos ter que ir para o voto, e nós vamos ter que aceitar o voto da maioria. Não adianta nós ficar alguém que tenha uma posição de A ou B ou C, ou até eu mesmo como autor do projeto, se não for de acordo com o que eu apresentei, não adianta espernear. É o voto e a democracia que vai decidir, e isso, presidente, eu tenho certeza que Vossa Excelência saberá conduzir muito bem. Mas, por último, presidente, eu gostaria de fazer também um pedido. No dia 15 de maio, nós vamos ter em Florianópolis uma sessão itinerante da Câmara dos Deputados. É uma sexta-feira. O presidente Eduardo Cunha estará lá na parte da manhã. Por que não? Vamos ter o presidente da casa, vamos ter muitos deputados. Podem os deputados aproveitarem, inclusive, esta sessão itinerante para irão a Florianópolis com um duplo motivo. E quem sabe na sexta de tarde nós fazermos lá em Florianópolis, então, a nossa reunião, por que não, de repente, até com a presença do presidente da casa. Boa ideia, senhor presidente. Peninha, eu acho que a sua posição é muito clara, aliás, pela sua experiência e pelo que você já vem lutando com isso. Claro, nós vamos fazer, o relator fará um cronograma, nós vamos fazer uma reunião, e aqui quero destacar e agradecer mais uma vez os nossos consultores, o consultor Rocha, que já prestou um grande serviço já a todos nós, e também o consultor Fidelis. Nós vamos conversar depois. A minha ideia, a minha pessoal, eu não sei se vocês concordam, é nós levarmos essas audiências, essas visitas aos estados até agosto. E nós votarmos no começo de setembro. Aí nós estabeleceríamos uma data. Votar a matéria no começo de setembro. Nós teríamos maio, junho e agosto para fazer as nossas audiências. São 3 meses, eu acho que é o suficiente para a gente poder... Vai trabalhando para... Claro. Não, essas audiências, até que eu já entrar nisso, com essa colocação sua, o que eu estou pensando? Nos estados, como diz o deputado Molon, eu acho que é muito difícil a gente mobilizar os estados, a não ser em eventos como esse. A gente tem que aproveitar esses momentos para poder fazer as nossas reuniões, que não são audiências, são encontros. E muitos, o deputado Laudir, que é o relator, já me alertou aqui, que muitos requerimentos de pessoas que querem trazer dos estados, Polícia Militar do estado tal, a gente poderia também se organizar e escutar essas pessoas lá, nesses encontros que nós faríamos. Então, eu sugiro o seguinte, sabe, deputada, o que eu sugiro? Viu, deputado Molon, deputado Valante, o que eu sugiro? Nós acolhemos o requerimento, nós não podemos aprová-lo em globo, mas aprová-los todos, e depois a gente reunir e ver quais os requerimentos que a gente fazer uma divisão de importância, de tendências, fazer uma triagem, a gente acolhe todos os requerimentos, e depois a gente faria junto com a nossa equipe, junto com a mesa, junto com os nossos consultores. Quem quiser participar, a gente escolheria tantas audiências nesse mês aqui. E nos estados, cada um que quer levar para os estados se responsabilizaria por essas reuniões lá, que vai... Claro, nós deputados precisamos de ter uma mídia nos nossos estados também. Vamos fazer, por exemplo, esse lá do dia 15 de maio, acho que é ótimo. E
Se o relator estiver presente, será excelente, porque ele vai colher. Se ele não tiver, traga para ele o resultado das reuniões de uma pessoa em quem ele confia e possa fazer o relatório. Então, pois não, Cajado. Deputado Cajado, por favor. Muito bem. Cumprimentando Vossa Excelência, o relator, o vice-presidente Mussi e todos os deputados aqui presentes, eu acho que, objetivamente, o que nós precisamos é isso. É apenas organizar a pauta com as datas. Eu sugeriria, pela posição do deputado Peninha, aliás, o autor do projeto, todos os méritos para Vossa Excelência, de fazermos essa reunião lá, que seria numa sexta. Agora, sugeriria, inclusive falei com o deputado Laudívio, que nós pudéssemos ir ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e fazer as nossas reuniões nos estados nas quintas-feiras à tarde. Porque na sexta eu acho que a gente não consegue encher nos estados. Na segunda, me parece que a maioria dos deputados, eu tiro por mim, atende às lideranças políticas nos seus estados. Então, se nós conversássemos com o presidente, pudéssemos levar essa comissão nas quintas-feiras à tarde, nós poderíamos, nesse semestre, até o mês de julho, antes do recesso, fazermos todas as audiências. A sugestão do deputado Laudívio é inteligente. Qual seria? Em vez de trazermos as pessoas que nós vamos ouvir nos estados para cá, nós ouviríamos elas nos estados. Por exemplo, tem um consultor de São Paulo, vai fazer audiência pública em São Paulo, ele seria ouvido em São Paulo. Eu na Bahia tenho 2 ou 3 nomes, nós ouviríamos na Bahia. Então eu acho mais produtivo, mais econômico até. O problema é conversar com o presidente Eduardo Cunha e ele concordar que nós possamos nas quintas-feiras fazer esse debate. Porque o que precisa nessa comissão, na minha opinião, não é essa dicotomia esquerda-direita, mas sim ampliarmos o debate com a sociedade e partirmos para a discussão do relatório. Isso é que precisa ficar. E fico muito feliz em Rocha, nosso consultor Rocha está ali, é quem me deu o suporte, Laudívio. Pode confiar, pessoa íntegra, competente, e com certeza, eu não tenho dúvida que grande parte do relatório que já está pronto será absorvido. Portanto, presidente, o que nós temos que agilizar é isso. Tá? Aprovarmos, como Vossa Excelência sugeriu, os nomes, as audiências nos estados que os deputados têm interesse, a partir daí fazemos um calendário com a sugestão do deputado Molon, que poderíamos fazer numa reunião, não é? Sem ser pública, essa agenda de datas que o presidente Marco Monte pode fazer e irmos juntos ao presidente Eduardo Cunha, estabelecermos essas quintas, 4, 5 quintas-feiras ou 6 quintas-feiras, nós vamos nos estados fazer o debate. E esse debate nos estados, nós vamos estar com atas sendo formuladas. Não é uma coisa aleatória, pelo contrário, é a comissão que estará presente. Muito boa ideia, pô. Os cabelos brancos aqui, só, né? Até porque tá doendo no bolso, né, Peninha? Aqui, ó. Hein, Peninha? Tá doendo no bolso quem tá faltando. Pois é, nós, viu, Cajado, deputado Cajado? Ele propôs nós iríamos ao presidente. Eu tenho receio do presidente não acatar. Ele já respondeu ontem na reunião de líderes. Que não vai acatar. Eu estou falando... Se marque reunião fora do prazo exatamente. Então eu estou falando isso porque eu também tive uma experiência mais ou menos nessa linha e ele também negou essa questão. Só para esclarecimento, até falaram, e a presidente Dilma quando for? Não, ele não vai abonar nem quando tiver encontro com o presidente. Porque foi um ministro, por exemplo, vai um ministro no Estado... Aí é que ele não abona mesmo, né, Zequinha? Bom, mas eu acho o seguinte, eu queria então estabelecer essa regra. Nós, as reuniões fora, que não são audiências fora, é um encontro nosso fora, seria muito mais da responsabilidade de quem está chamando a reunião para o seu estado. Claro. Isso já facilitaria muito, inclusive até com despesas, porque é tão irrisório a participação financeira na comissão que você não tem como... Agora, por exemplo, uma reunião como essa que o Peninha falou, o deputado Peninha falou, que é o autor do projeto, com o presidente da casa lá em... É claro que nós vamos nos esforçar para ir. Vamos numa sexta-feira, Santa Catarina, né? De repente, né? Peninha já faz uma festa para nós lá. Mas eu acho que aí nós estabelecemos. O que eu quero autorização, o que eu quero o consentimento de vocês é o seguinte, eu vou aprovar todos os requerimentos e depois nós estabelecemos o critério da escolha dessas. Eu acho que é mais ou menos essa linha que nós teríamos que fazer. Antes de passar a palavra ao relator, pois não, deputado... Presidente, só um esclarecimento, eu peço desculpa até, porque hoje está tendo 3 reuniões no mesmo horário, todas muito importantes. Essa é mais importante que todas. Né? Então, presidente, me parece que, só para um esclarecimento, nessas
audiências públicas convocadas para cá, ficou estabelecido o contraditório, sempre o contraditório? Assim como uma norma. Só isso. Nós até resolveríamos, viu, a quatro mãos, no acolhimento dos requerimentos, a gente resolveria nas audiências como nós faríamos. Estabelecer quais as audiências, porque não vai ter de atender todas as audiências, não tem como. E nessas audiências, quem chama e quem não chama. Porque muitas vezes a pessoa faz um requerimento, Peninha, não é isso, Cajado? E põe nessa audiência pública todos com a mesma linha, com a mesma tendência, vamos falar. Isso não é bom para nós. Não é bom para nós. Eu acho que nós temos que misturar os requerimentos, vamos chamar assim. Vamos misturar os requerimentos e fazer. E claro que conto com a colaboração de todos. Antes de passar a palavra, vou passar a palavra ao deputado Arice Portugal, por favor. Muito bom dia, presidente, deputados. Primeiro dizer que em relação aos requerimentos, se nós formos aprovar todos hoje, não podemos suprimir a possibilidade de outros serem, na verdade, mas também poderíamos hoje. Meus requerimentos não ficaram prontos. Eu vou dizer por quê. Eu estou dizendo de aprovar todos os requerimentos que chegarem, independentemente do dia. Os que chegarem hoje, nós podemos promover uma audiência pública para a próxima. E assim é verdade. Eu, por exemplo, quero propor a transversalização do debate com a educação, trazendo universidades, especialistas, para que a gente possa tratar um pouco do objeto nas escolas, na construção da formação de um país de paz, de uma cultura de paz, na escola, diante de tantos acontecimentos, de mortes, especialmente nos Estados Unidos, da América do Norte. Nós temos tido alunos baleados, etc., chacinas, e no Brasil também, E no Brasil também, arma branca, inclusive nas escolas. Então, seria muito interessante. Eu vou trazer o requerimento, porque na semana passada, eu quero me desculpar, não pude vir para a votação, porque no mesmo horário ocorre de 15 em 15 dias a reunião da Comissão Mista de Violência contra Mulheres. Senadoras e deputadas indicadas, na proporcionalidade reúnem-se. Então, eu queria sugerir que nossa reunião pudesse ser num horário que não conflitasse. Tipo, na terça-feira, deputada, 10h30, 11 horas da manhã. Está na minha pauta aqui, até para discutir esse assunto. Eu estava sugerindo as reuniões nas quintas-feiras. Porque terça-feira pela manhã muitos não chegam. Não chegam, Na quinta-feira pela manhã nós marcamos a reunião, está até aqui na minha pauta, marcamos a reunião para as 9h30, para começar a presença das 9h30. Nós estabelecemos um tempo, que eu vou discutir com vocês, que nós esperaríamos. Deu quórum, reuniões ordinárias que precisam de quórum. Deu tempo, nós começaríamos a reunião. Não deu, nós esperaríamos meia hora, com a sugestão do deputado Sanifiro, ou meia hora mais meia hora, das 9h30 às 10h30, por exemplo. E aí, se não tiver quórum, até 10h30, por exemplo, a gente já suspenderia a reunião. As audiências públicas não, essas não precisam de quórum. Já pode iniciar com... Mas vocês têm razão. Agora, o dia, eu estou propondo, claro. Nas quintas-feiras, porque quinta-feira acabou ficando... Todos estamos ficando na casa. Vai ter... É um tempo mais... Pois não, deputado Ivan Valente? Sim, presidente, eu estou terminando ainda, me perdoe. Então, de acordo... Desculpe, deputada. Sem problemas. De acordo, na quinta-feira. E, por último, dizer que essas reuniões dos estados... reuniões, audiências, que nós procurássemos agregar os deputados estaduais e também aqui na comissão indicarmos sempre duplas, deputados, por exemplo, lá na Bahia eu posso perfeitamente, em combinação com o Cajado, fazer a audiência da Bahia. E fazermos sempre dessa maneira, agrupando os deputados por região ou por estados, para que pudéssemos, de fato, dar visibilidade a todos nos seus estados, independentemente da autoria do requerimento. Então, faríamos mesmo, como rotina, o agrupamento dos parlamentares por estados e ou regiões. Porque talvez, em alguns casos, venhamos a preferir reunir regiões, por falta de oportunidade ou de condições estruturais para realizarmos nos estados. No nosso caso, não. A Bahia é grande, nós poderíamos fazer uma audiência em combinação com os deputados membros da comissão. Ajudando o raciocínio de Vossa Excelência, mas antes de terminar, ajudando o raciocínio, eu acho que nós podíamos estabelecer aqui também os locais desses encontros. Se seriam nas assembleias, porque senão um quer fazer uma audiência e que marca um lugar que nós não teríamos. Então nós poderíamos estabelecer que seria. Mas às vezes não faz na capital,
Às vezes dá mais ibope, às vezes mais presença, às vezes no interior de um estado do que na capital, às vezes. Aí não tem assembleia. Seja nas câmaras municipais, então, presidente. Uma sugestão no interior que seja nas câmaras municipais. No interior seria nas câmaras, se fosse. Algo interessante que seja um local com capacidade de realizar com um modelo de videoconferência. Porque aí, mesmo não sendo numa capital, sendo em uma cidade do interior, mas você consegue fazer a interação por videoconferência com salas montadas, é verdade. Eu acho que nós discutiríamos aqui também, caso a caso, também se for Não, com certeza. Deputado, eu só sugiro, viu, presidente, que nós agilizássemos, porque essas audiências e a discussão do relatório vai demandar um tempo enorme. E era importante que a gente pudesse levar a comissão, quanto possível, em peso para essas audiências públicas. Por exemplo, uma audiência pública em São Paulo, por exemplo, eu acho que todos nós temos que ir. Uma no Rio de Janeiro, uma na Bahia, ou Minas Gerais, que é a terra do presidente e do relator, nós temos que estar presente. A questão, por exemplo, eu soube agora que segunda-feira vai ter sessão deliberativa. Poxa, e o feriado é na sexta, né? Então, isso prejudica, porque um dos grandes entraves que nós tivemos, Marcos, aqui na comissão foi a alegação de falta de debate. E se nós não pudermos fazer nas quintas, fizermos nas sextas, por exemplo, vai ser difícil, porque aí se esvazia. Eu não tenho convicção de que numa sexta-feira nós consigamos fazer um debate produtivo, como desejaríamos se fosse uma quinta. Mas aí, Cajado, já está definido do presidente que ele não vai liberar, nós temos que fazer na segunda, então. Queria colocar, presidente, primeiro eu queria concordar aí com essa proposta de Vossa Excelência, que deixe esses 3 próximos meses efetivos, né, para os debates, para as audiências públicas, aí até agosto. Também sobre a apresentação dos requerimentos, né, eu acho que a gente deve ampliar, ver a amplitude, o equilíbrio, né, e fazemos um plano de trabalho, na medida do possível, acordado. E eu só queria me referir a essa questão das reuniões deliberativas e das audiências públicas, porque no ritmo que o presidente da Casa está estabelecendo e nas condições que ele está querendo estabelecer, a nossa margem de manobra é pequena. Por exemplo, eu estou participando da CPI nesse mesmo momento, na CPI da Petrobras, outros têm a PEC 215, outros têm outras comissões. O deputado não participa de uma comissão só. Então, por exemplo, eu acho que as reuniões deliberativas, como está se resolvendo, como hoje, por exemplo, a sessão da Câmara vai ser de manhã agora, né? Então, talvez a gente pudesse utilizar quinta-feira à tarde para deliberar, começo da tarde, para a sessão deliberativa, né? E as audiências teriam que ser na forma como Vossa Excelência colocou, porque já que a comissão não pode viajar, nós não podemos ultrapassar esse limite, esse problema. Então teria que ser numa sexta-feira, ou até numa segunda, com um emperramento que por exemplo, eu não sabia agora, Alice Portugal está ali no colocando, que foi convocada deliberativa para segunda-feira, sendo que o feriado de 1º de maio é na sexta. Né? É um dia de não votação aqui, nem estou entendendo direito. O expediente vai até quarta-feira. O expediente vai até quarta-feira. Vai até quarta-feira, então isso desequilibra muito. Então, só queria colocar isso, que talvez as deliberativas que nós fizemos fosse quinta à tarde, porque a tendência é jogar a deliberação do plenário para amanhã, as manhãs, e as deliberativas são sessões mais curtas, de 2 horas. O deputado, nós queremos todos mais, né? Nós queremos presença, a grande verdade é essa, não adianta nós fazermos sem a presença. Eu acho que temos que discutir, porque se fizer à tarde, ele fizer a deliberativa de manhã e liberar, todo mundo vai embora. Mas terças à tarde... Não, quinta que eu estou falando. Eu sei, mas terças também poderiam ter audiências. Não, terça sim. Terça até concordo com as audiências feitas aqui na casa... As audiências nós poderíamos fazer na terça, isso eu concordo com a deputada Alice Portugal. Agora, as ordinárias na quinta à tarde, eu acho que se ele... quinta tem que ser de manhã, porque se tiver a deliberativa lá, a gente vai ter problema. Porque se for liberar, vai embora todo mundo. Vai embora todo mundo, não adianta, sabe? Sessão extraordinária, pode ser que tenha ordem do dia. Tá, é o seguinte, eu vou passar a palavra rápido para o relator Laudir, porque está tendo sessão já, e pode ter lá ordem do dia e inviabiliza a votação dos requerimentos. Só para encaminhamento, Vossa Excelência vai receber os requerimentos essa semana? Já estou recebendo. Semana também.
A gente marcaria a semana, a próxima reunião, como nós já sabemos que quarta vai funcionar até quarta, nós vamos marcar a reunião da próxima reunião para terça à tarde. Vocês concordam? Concordam? Terça à tarde. Exatamente, quando tem uma reunião. Que horas é a sua reunião? Mulher, que horas? 14 horas. Não, podemos marcar a reunião mais tarde. Tudo bem. Podemos marcar a reunião 15 horas, 16 horas, até começar a hora do dia lá. Todo mundo tem compromisso, mas a gente começa a gente faz por isso que a ideia de quinta é melhor. Pois é, mas quinta, na semana que vem, não vai ter ninguém. Por causa do... Vai liberar na quarta, deputado. Vai liberar na quarta. É por isso. Um pouquinho mais tarde, se for possível. Terça de manhã? Para mim está tudo bem. Terça de manhã também na terça. Terça de manhã, terça de manhã na tarde, já estamos aqui, porque segunda tem terça de manhã. Pronto. Então eu já vou definir que será terça de manhã, para atender. O máximo que a gente puder atender, nós vamos atender. Agora é claro que não vai ter jeito de atender a todos. Eu vou passar a palavra ao relator e vamos votar os requerimentos para a gente viabilizar a reunião, porque senão começa a hora do dia lá. Com a palavra o deputado relator Laudívio Carvalho. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Nós trouxemos uma proposta para uma agenda de trabalho. Na primeira fase, discutir, nós colocamos aqui entre maio e junho, estamos finalzinho de abril, com o objetivo de debater com representantes dos governos federal, estadual e municipal, que defendem a manutenção do Estatuto, com especialistas em segurança, ONGs, institutos, representantes de fabricantes de armas e outros segmentos sociais. Então, nessa primeira fase, os encontros entre maio e junho, eles deveriam acontecer. Essa é a nossa proposta inicial. Para a segunda fase, as audiências públicas, os encontros nas 5 macro-regiões do país. Essa fase vai se desenvolver durante os meses de junho e julho, respeitando, evidentemente, o recesso parlamentar, com o objetivo de debater, colher informações com autoridades que representam o Estado, os municípios, voltando a repetir, as ONGs e os institutos. Uma terceira fase, análise das proposições em trâmite no Congresso Nacional que tratam do Estatuto. Essa fase, na nossa opinião, poderia acontecer nos meses de agosto e setembro, tendo como objetivo identificar e analisar as proposições que estão tramitando no Congresso Nacional e que tenham como objeto alterações na legislação do controle de armas de fogo. E a última fase, a conclusão dos trabalhos da comissão, com a apresentação pelo relator das sugestões de proposições legislativas sobre os temas abordados pela comissão, associados à proposta de revisão do Estatuto e do Desarmamento. E, junto a isso, senhor presidente, senhores deputados, alguns parlamentares nos procuraram, sugerindo encontros em seus estados. O autor do projeto, deputado Peninha, em Santa Catarina, nosso companheiro Cláudio Cajado, que é o primeiro vice-presidente na Bahia, o Guilherme Mussi, que é o nosso segundo vice-presidente, em São Paulo. Nós estamos requerendo também Minas Gerais, o estado do presidente e do relator, o Rio Grande do Sul, que o nosso companheiro Onyx Lorenzoni nos procurou, e o Amazonas, que o nosso colega, o deputado Marcos Rota, também nos procurou. Então, seriam a princípio essas 6 capitais já colocadas. Posso. Os deputados que nos procuraram requerendo Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Amazonas até agora. Não nos propuseram ainda Rio de Janeiro, não nos falaram a respeito do estado do Rio de Janeiro. Pô, na verdade, são 6 aqui. Pega, meu irmão. Mas veja bem, deputado Edson Moreira, veja bem, deputado Peninha, eu estou colocando aqui os 6 estados onde deputados nos procuraram sugerindo. Então, eu digo aos senhores o seguinte, que as sugestões continuam em aberto. Nós estamos aqui para discutir as nossas propostas e discutir os estados onde faremos esses encontros também. E mais, senhor presidente, eu tinha feito aquela colocação a Vossa Excelência e eu volto a repetir. Aqueles que têm interesses em ouvir pessoas que possam opinar, que possam crescer o debate, que essas pessoas em seus respectivos estados de origem, quando dos nossos encontros, que elas sejam ouvidas ali. Para evitar que venham aqui, sejam ouvidas aqui, que lá, novamente, elas sejam provocadas ou que elas provoquem uma nova discussão. O presidente, relator, uma outra sugestão que eu dou também, independente dessas, em que nós vamos procurar estar juntos,
Isso não significa que um deputado, membro dessa comissão, não possa fazer um encontro lá no interior, na sua região, debater e trazer essas sugestões. Eu fiz isso no ano anterior, aliás, eu fiz 5 encontros em Santa Catarina ouvindo, eu como deputado, mas exatamente também trazendo, pegando opiniões e sugestões para esse trabalho. Então, os deputados individualmente podem fazer, eu acho que sendo membro da comissão, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, da Bahia, assim por diante. Está ótimo. Eu acho que o que o deputado Laudívio quer propor, e acho que interessante, é claro que qualquer demanda que houver, nós estabeleceremos, aprovaremos o requerimento e estabeleceremos a reunião. O que eu estou mostrando, Laudívio, querendo determinar, é que essas reuniões nos estados sejam de responsabilidade de organização, de local, de público, de estrutura do deputado que querer. Por exemplo, Minas Gerais. Claro. Nós mesmos vamos lá no presidente da Assembleia, ajuda a fazer e tal. Porque senão, esses encontros, Peninha, também, se o deputado quiser fazer em qualquer local, em qualquer cidade, claro que é bom. Com suas câmaras municipais. Agora, nós precisamos estabelecer se precisa de ser... Aí nós precisamos saber se precisamos aprovar requerimento para essas cidades também. Que seria interessante que aprovasse também, porque ficaria oficial. Tá, exatamente. Correto. Presidente. Pois não, deputado. Eu queria fazer uma consideração em cima da proposta do nosso nobre relator, porque se eu compreendi, ele propõe, de certa forma, que algumas pessoas que possam ter requerimento para que ela seja ouvida em audiência pública aqui, que ela possa ser deslocada para os estados, que seja ouvida nos estados. Eu gostaria de... Não, eu entendi sua posição, e eu acho que concordo com você. Eu acho que... Eu acho que tem casos que é melhor vir aqui. Eu concordo. O que ele está querendo dizer, e com razão, é que é muito pedido de gente vir cá que pode ser ouvido. Agora, vai ter situações que nós vamos recolher os requerimentos, e nesses requerimentos a gente analisar o que é melhor. Tanto é verdade que a hora que nós aprovarmos os requerimentos, nós vamos juntar os requerimentos. Porque senão nós não fazemos reunião. Só para não correr o risco de nós aprovarmos algo que... Pode falar, termina, por favor. É só para nós não corrermos de aprovar algo de que seria ouvido e inviabilizar depois. Tá bom. Tem que rediscutir a audiência pública. Obrigado. Pois não, Edson. É importante esses encontros aí, quando a comissão não for, grava e mostra aqui, o pessoal já pega em loco, porque ele fica e vê a emoção do encontro. Também, o que a pessoa está falando, quem está falando. Eu entendi. É gravar. Aí vai depender, deputado, vai depender muito de quem provocar a reunião, se quer realmente que essa reunião seja útil para nós decidirmos as questões. Porque você que quer movimentar, vai fazer isso. Grava, mostra, pega um depoimento bombástico e traz para cá para nós discutir. Mas mais ou menos é isso. Eu gostaria, se o deputado voltar a palavra ao deputado Laudívio, para ele terminar, para a gente aprovar os requerimentos, senão nós não vamos aprovar nesse requerimento. Por favor, deputado. Não, muito bem. É dizer que todas as propostas são muito bem-vindas, temos que discutir realmente. As propostas da relatoria, a princípio, são essas aqui. As 6 capitais nós já elencamos. Estão chegando aí mais alguns deputados, por exemplo, o Bolsonaro está chegando. Rio de Janeiro. Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Amazonas foram estados em que deputados pediram encontros. E nós estamos abertos a trazer esses novos encontros, discutir isso aqui e trazer novas propostas que possam consubstanciar o nosso relatório final. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados. Que eu tenho que ler um por um, não é isso? Para a gente aprovar os requerimentos, viu, deputado Eduardo? Nós vamos aprovar todos os requerimentos, depois nós decidimos o que fazer com esses requerimentos e montar as audiências em cima dos requerimentos. Não quer dizer que um requerimento vai ser uma audiência, porque senão nós não vamos ficar só, entendeu? Eu quero dar uma enxertada nesses requerimentos aí. Isso, presidente, eu quero dar umas enxertadas nesses requerimentos aqui. Hein? Uma enxertada nesses requerimentos. Se deram? Eu quero dar umas enxertadas. Tá. Eu estou falando igual de Vossa Excelência. Não, tá bom, tá certo. Será enxertado. Mas eu vou passar a prestação dos requerimentos. Requerimento número 1 de 2015, do senhor Marcos Pestana. Solicita ser o convidado representante do Exército, das Polícias Militares, do Estado de Minas Gerais, do Estado de São Paulo, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal para participar de audiência pública nessa comissão. Consulta ao plenário, se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento número 1 de 2015, o deputado se aprova, como se acham. Eu queria acrescentar, por favor, esse primeiro requerimento. Pois não. O pessoal de São Paulo
que não está aqui, das polícias de São Paulo, a civil e a militar, não é isso? E a do Rio de Janeiro é de Goiás. Por quê? É importante ouvir que esse pessoal... aqui só tem só uma parte aqui está muito restrito. Então, dá uma ampliadinha. Rio de Janeiro... Deputado Edson, é o que eu vou repetir. Eu vou aprovar o requerimento, depois nós vamos sentar juntos e vamos ver como nós vamos montar as audiências, porque eu acho que é uma audiência também. Mas aprovar com essas observações. Certo, mas nós podemos fazer outro requerimento incluindo esses. Porque podemos colocar, podemos pôr em votação. Aproveitar a oportunidade. Tá bom. Princípio da oportunidade. Então eu encaminho a proposta do deputado Edson Moreira, que nesse requerimento do deputado Marco Pestana seja incluído também o pessoal de Goiás, é isso, deputado? Goiás, São Paulo. Goiás, São Paulo. São Paulo já está aqui. Rio de Janeiro. Goiás e Rio de Janeiro, tá bom. Em votação. Votar militar, a Polícia Civil também. Tá bom, incluí. Em votação, requerimento número 1 de 2015, do deputado que aprova, pelo como se acha, aprovado. Requerimento número 2 de 2015, senhor Marcos Pestana. Solicita sejam convidados o professor Cláudio Chaves Beato Filho, professor titular do Departamento de Sociologia da UFMG, o professor Luiz Flávio Sapori, doutor em Sociologia pela UPERJ e representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, do CONAS, e do Conselho Nacional de Secretário de Segurança, Secretário de Saúde, CONASENS, para participar de audiência pública nessa comissão. Consulta o plenário, se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento 2 de 2015, depositado que aprova. Presidente, pois não. Bem rapidinho. Pois não. Mas só nós temos que ter cuidado, porque nós vamos aprovar, está vendo uma série de requerimentos sugerindo e vamos aprovar todos. Isso. E de repente nós não vamos ter condições de ouvir isso que eu estou pedindo, é isso que eu estou pedindo, a anuência do plenário, sabe, Peninha? De aprovar os requerimentos e depois nós discutimos o conteúdo desses requerimentos e com a maneira, eu trago a prerrogativa até para mim, junto com os vice-presidentes, junto com o relator, de nesse requerimento, por exemplo, aprovamos 6 requerimentos hoje. Não quer dizer que nós já vamos, em cima dos 6 requerimentos, nós vamos fazer 1 ou 2 audiências. Mais ou menos, porque senão nós não vamos dar conta de fazer audiência, sabe? Não vamos dar tempo de fazer audiência. É claro que se isso não desenvolver da melhor maneira, nós mudamos a estratégia. Acho que é uma forma de nós discutir requerimento por requerimento, aprova, não aprova, junta um, junta outro, é melhor a gente aprovar, na minha opinião, e delegar a mesa, e se não tiver de acordo, a gente muda a estratégia, não há problema nenhum, eu só quero otimizar esse requerimento e essas audiências públicas, repito, vou repetir, dividindo os participantes de tendências por um lado e tendência por outro, para nós enriquecer o debate aqui, é isso que eu quero dizer. Pediu a palavra, deputado? Não, né? Não. Requerimento número 3 de 2015. Aprovado. Em votação, requerimento número 2 de 2015, deputados que eu aprovo para meio consciência. Aprovado. Requerimento 3, do senhor Capo Sabino. Requer a realização de encontro regional e não de audiência pública, nós vamos mudar aqui no requerimento, ou seminário, aí tem que escolher a palavra correta, na cidade de Fortaleza, visando discutir o projeto de lei número 3722 de 2012, que disciplina as normas sobre o porte e circulação de arma de fogo e munições, combinando penalidade e dando providência escolada. Consulta plenária, se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento número 3 de 2015, deputado que aprova, como se acha. Aprovado. Senhor presidente. Pois não. Eu só queria uma dúvida. Nós precisamos oficializar isso à mesa? Vai ter que oficializar. Vai ter que oficializar. Para a gente fazer como oficial. Ok. Esses encontros, você fala, né, deputado? Requerimento número 4 de 2015 do subtenente Gonzaga. Requer audiência pública para debater o PL 3722 de 2012, que disciplina as normas sobre aquisição, pós-porte e circulação de arma de fogo e munições, combinando penalidade e dando providências correlatas e revoga a lei número 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, com a participação do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da Polícia Militares e Corpo de Bombeiros Militares, da Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças, da Associação Nacional das Entidades Representativas de Oficiais de Polícia e Bombeiros Militares, da Associação Nacional das Entidades Representativas de Militares Estaduais e da Associação de Militares Estaduais do Brasil, AME Brasil. Para encaminhar, como ele está presente, concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado subtenente Gonzaga. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria do apoio de todos para nós pudéssemos aprovar esse requerimento. Hoje nós somos em torno de 500 mil trabalhadores das polícias militares no Brasil.
e que, em se tratando de enfrentamento da insegurança, inclusive no que diz respeito à arma de fogo, nós somos linha de frente por questões constitucionais. E é comum se ouvir os gestores, ouvir os comandantes, ouvir os secretários. E essas entidades, são 5 entidades que já se legitimaram como representantes dos trabalhadores, começando, inclusive, pelo Conselho dos Comandantes Gerais, que é uma associação também, até a associação dos cabos soldados, que hoje é a NERBS. Então, eu queria buscar esse apoio, porque nós estamos fazendo a discussão dessa realidade de segurança todo dia. Todo dia nós temos que atuar baseado na legislação e, especificamente, na legislação do controle de armas ou desarmamento, como se queira. Então, eu gostaria de contar com o apoio para que essas 5 entidades pudessem, efetivamente, ser convidadas para uma audiência pública para expor do ponto de vista dos trabalhadores. Eu gostaria de acrescentar, senhor presidente, também que fosse ouvido, nesse mesmo requerimento, os diretores do Departamento de Homicídio e também o presidente da DEPOL Brasil, que é importante, que até Brasil, porque realmente esse pessoal está no combate diariamente e realmente a consequência sempre cai no colo desse pessoal. Posso dar uma sugestão, deputado? Claro, Gonzaga. Você falou do chefe de departamento. Eu gostaria de acolher. De homicídio. Sim, gostaria de acolher, inclusive, a sugestão do senhor. E a DEPOL Brasil. Vossa Excelência, mas vinculado às entidades representativas, a DEPOL, Cobrapol e outras também, mas vinculado à representação de trabalhadores, se Vossa Excelência concordar. Perfeito, pô. Desde que essas entidades estejam, ótimo. Está certo, presidente. Em votação, requerimento número 4 dos deputados que aprovam, como se acha, aprovado. Requerimento número 5 de 2015, do subtenente Gonzaga, que requer audiência pública com a participação da sociedade civil para debater o PL 3722 de 2012, que se nas normas sobre aquisição posta no requerimento passado, claro, com a inclusão da posição aceita pelo relator, pelo autor do requerimento, deputado Edson Moreira. Requerimento número 5. O subtenente Gonzaga requer audiência pública com a participação da sociedade civil para debater o PL 3722 de 2012, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de arma de fogo e munições e revoga a Lei 10.826 de 2003, Estatuto de Desarmamento, com a participação do Conselho Nacional de Segurança Pública, o CONASP, em sua representação tripartite, do senhor Bruno Langiani, coordenador da área do Sistema de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, do coronel José Vicente, professor do Centro de Alto Estudo de Segurança da PM, e ex-secretário nacional de Segurança Pública, senhor Daniel Cerqueira, diretor da Diretoria de Estudos e Política do Estado, das Instituições de Democracia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, o senhor Tião Santos, coordenador da Rede Desarma Brasil, o senhor Almir Laureano, coordenador do Movimento pela Paz, Move Paz, do Estado da Paraíba, e do senhor Rangel Bandeira, coordenador do Viva Rio. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado subtenente Gonzaga. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós de fato entendemos importante que todas essas pessoas, essas representações pudessem ser ouvidas, mas numa discussão aqui, porque nós iríamos aportar um outro requerimento para ouvir especificamente o responsável pelo SIGMA e o responsável pelo SINAR, no Exército e na Polícia Federal. Mas na discussão anterior, eu queria acrescentar o representante, o responsável pelo SIGMA, representando o Comando do Exército do Departamento de Polícia Federal, que seja o responsável pelo SIGMA, sistema instituído no âmbito do Comando do Exército, com circunscrição em todo o território nacional, com a finalidade de manter cadastro geral permanente, integral das armas de fogo importadas, produzidas e vendidas no país e das armas de fogo que constam nos registros próprios e pelo Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no âmbito da Polícia Federal com as mesmas atribuições. Então, já que o senhor fez uma proposta, a mesa fez uma proposta que já foi acolhida de nós, ao definirmos a audiência pública, pudéssemos fazer um ajuste nos convidados. Então, como o primeiro requerimento ele tem um número grande, eu queria acrescentar com a clareza de que nesse conjunto haverá uma escolha, vamos dizer assim, de quantos, porque não caberia todo mundo na mesma mesa. Mas para ajudar no trabalho, eu queria acrescentar esses dois e sabendo que nós iremos depois fazer a mesa vai fazer, eu espero com a nossa participação, fazer o ajuste dos convidados. E, portanto, entendo que são representações importantes para trazer esclarecimento para todos nós que teremos que tomar decisão. Em votação, requerimento de prazos que aprova pelo comissário. Aprovado.
Requerimento número 6 e último, do senhor Arnaldo Faria de Sá, que requer audiência pública com a participação do Sindifício Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil para debater o PL do Estatuto de Desarmamento. Para encaminhar, consulta plenária se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, como se acha? Aprovado. Antes de encerrar, eu vou deixar muito claro o que nós vamos... nós precisamos assim, ter muito... Você vê, aqui, só nesse requerimento aprovado, deve ter aqui umas 30 pessoas, mais ou menos, sabe? Então, a primeira coisa que nós temos aqui, eu vou estabelecer, sabe, com a nossa equipe técnica, com o relator, com a nossa consultoria, fazer essa divisão das tendências. E fazer, por exemplo, em cima desse requerimento de hoje, nós faremos uma audiência pública. Vocês concordam? Não. Em cima dos requerimentos aprovados hoje. Nós tentamos estabelecer de todos os requerimentos. Nós fazemos uma audiência pública. Não quer dizer que numa outra audiência pública, quem ficar de fora dessa audiência pública, não possa voltar. Porque senão nós não vamos conseguir fazer essas audiências. Entendeu? Nós temos maio, abril, final de abril, maio, junho, parte de julho e agosto, para nós discutirmos. Então, cabe, num outro momento, que alguém que não foi atendido do seu requerimento aqui agora, venha numa outra mesa. E estabelecer também, a gente que tem um pouco mais de experiência, está aqui mais tempo, Peninha sabe disso, nós fazemos audiência pública com 10 participantes, não resolve, os deputados não participam. Então, estabelecer um número de deputados, um número de palestrantes, repito, divididos igualmente. Claro, pois é, mas o número de participantes, nós temos que, não sei se 6 participantes, 4, porque se for mais, o deputado não pode, as nossas audiências vão ficar esvaziadas, todo mundo vai embora e ninguém participa. Então, estabelecer um número de participantes entre nós. Senhor presidente, agora o importante também é que se diga que essas audiências públicas em relação a esse tema, o presidente lembra do ano passado. Se nós não fizermos um local grande, vai faltar local para as pessoas, porque vem muita gente. Espero que sim. Espero que sim. Eu tenho certeza, as pessoas por isso, se mobilizam e nós temos que nos preparar. Se nós não enxugar um pouco os palestrantes, os deputados não vão participar. É isso. A hora que vai falar para deputado, já está esvaziado o plenário. Estou sugerindo. Claro que vou acatar a decisão da maioria. Eu queria pedir a compreensão e fazer um encaminhamento. Pois não. É o seguinte. Nós fizemos 2 acolhimentos de encaminhamento, previamente discutido com o relator, no sentido de que não fizéssemos 3 requerimentos. Certo? Então, eu pediria para que, e agora acolhemos a sugestão do deputado Edson Moreira, no sentido de agregar outras pessoas que são importantes. Então, eu queria fazer um apelo no sentido de que pelo menos as 2 acontecessem, que a gente discutisse os nomes, mas que não ficasse só uma, porque são segmentos realmente de representações diferentes. Então, eu queria fazer o encaminhamento e um pedido nesse sentido. Ao invés de nós trazermos para uma, já que nós, da minha parte como autor, eu já enxuguei um requerimento, que a gente enxugasse pessoas, mas não transformar em uma. O meu receio, eu quero as melhores audiências possíveis, mas nós vamos ter aqui uma enxurrada de requerimentos. Sim. E que nós vamos aprovar. Se nós não tivermos um critério para poder estabelecer essas audiências públicas, nós não vamos dar conta. Eu estou dizendo isso com a experiência que nós temos aqui, sabe? Então, por exemplo, você apresentou 2 requerimentos. O deputado Edson vai apresentar 2 requerimentos. Podemos aprovar aqui 20 requerimentos numa sessão. Se nós fizermos... eu estou pedindo até uma compreensão de vocês, a ajuda de vocês, para a gente dar uma dinâmica nessa comissão. Se não funcionar, nós mudamos no meio do caminho, não há problema nenhum. Eu só quero que a coisa funcione. Eu acho que nós não vamos conseguir. Primeiro, estabelecer o número de palestrantes. Eu acho que nós temos que estabelecer. Nós tínhamos aqui dias que nós, né, Peninha, nós tínhamos dias aqui que tinha 10 palestrantes. Na hora que o deputado ia falar, começava às 10 horas, o deputado ia falar 4 horas da tarde. Não tinha mais ninguém. E não falava mais ninguém. Então, ninguém aguenta isso. Nós temos que ter aí 3 horas, no máximo 4 horas de audiência pública, porque senão para o deputado falar, sabe, deputado Marcos Rota? Para o deputado falar. Então, eu estou sugerindo isso, que eu pegaria a mesa, está aqui, claro, com o relator, principalmente com o relator, mas também com os consultores, nós recolhíamos os requerimentos
e estabelecíamos a audiência. Por exemplo, semana que vem nós não vamos fazer audiência pública, vamos fazer uma reunião ordinária, para que a gente estabeleça até outras decisões, inclusive a eleição do terceiro vice, que será na próxima semana. Vai também chegar outros requerimentos. Em cima desse requerimento, nós faríamos já 2, 3 audiências públicas, mas em cima de... Aqui nós temos 6 requerimentos. Lá, semana que vem, vai aparecer mais 6. São 12 requerimentos, vamos imaginar. Eu fazia 2 audiências públicas em cima de 6 requerimentos. É isso que eu estou querendo propor. Está perfeito, presidente. A audiência é meio, não é fim. O fim é aprovar uma lei. Eu sei que o subtenente Gonzaga está com a melhor das intenções possíveis. Mas é claro também que os requerimentos vão chover. Vão chover. Tem o apoio. E se nós não tiver o critério, nós não vamos dar conta. Se não funcionar, Gonzaga, a gente muda no meio do caminho. E a gente faz a prioridade dessas pessoas. Não dá para chamar todo mundo que está aqui nos 2 requerimentos. Aqui tem quantas pessoas? Nem some, mas deve ter umas 15 pessoas aqui. Eu encaminho, inclusive, que a gente já defina o limite máximo de 7. Eu acho que 6 é um número bom. 6, tá bom. Com 6. Vamos tentar iniciar com 6, então. Com 6. Nesses 2 requerimentos, 2 audiências rematáveis sem problema. Não, mas aí é o que eu estou dizendo. Mas não vai ser só os seus requerimentos. É isso que eu estou dizendo, Gonzaga. Tem outros requerimentos. É isso que eu estou falando. E se nós fizermos essas audiências em cima de um requerimento, vamos esperar a semana que vem. De repente não aparece outro requerimento. Não aparece. Depois da semana que vem, nós estabeleceremos a primeira audiência pública em cima dos requerimentos apresentados. É isso que eu estou propondo. Os requerimentos de hoje e de terça-feira. Reunião terça-feira da próxima semana, 9h30 da manhã. Terça-feira que vem. Nós vamos ter que estar aqui segunda-feira de noite, porque vai ter. Por isso que eu estou marcando terça de manhã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E na terça também, deputado Dair Carneiro e deputado subtenente Gonzaga, nós estabeleceremos a eleição do terceiro vice. Se tiver acordo, melhor ainda, eu acho que seria o ideal. Mas se não tiver, também vamos para o voto. Aliás, tem que ter voto, tem que ter a votação. Tem que ter a votação, não é isso? O terceiro vice para o terceiro tem que ter a votação. Então, fica para a semana que vem, terça-feira, 9h30, a eleição do terceiro vice. E o restante nós discutimos na semana que vem. Essa dinâmica do prefeito é boa, hein? Hein? Essa dinâmica de prefeito é bom, hein? De Uberaba, então. Não havendo mais nada a tratar, convoco o senhor deputado para a próxima reunião realizada no dia 28 do 4 de 2015, às 9h30, em plenário, a ser posteriormente comunicado. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Vamos oficiar Minas Gerais já de uma vez? Claro. Isso aí.